Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando também no sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de março de 2024 para o signo de Capricórnio. Capricórnio, perdão pelo atraso, mais uma vez eu me enrolei aqui no cronograma, mas ainda está valendo, tem muito chão aí pela frente. Como as leituras de tarô são muito profundas, trazem temas que são grandes, né? Ela ainda está reverberando lá na frente. Vale para esse mês, mas vale mais à frente, 3, 6 meses ou até um ano, tá? Lembrando que é uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. É uma leitura super geral, não tem como ressoar com todos, é para muita gente, espero que seja. Então use o seu discernimento, sua sabedoria, sua intuição. Tira daqui só o que ressoar, só o que bater com você. O que não bater você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa, a espiritualidade se encarrega disso. E o que é para você nem sempre vai estar no seu signo solar, que é para Capricórnio para a maioria de vocês. Pode estar no seu ascendente, na sua lua, Vênus, Marte, enfim. Vai lá dar uma olhada no seu mapa astral e volta aqui para conferir as leituras desses outros signos, tá bom? O que mais? É atemporal. Como eu falei, todos os temas do tarô são grandiosos, né? São coisas que não se limitam a um período tão curto de tempo como um mês. Então, por mais que eu, por uma questão de organização, defina que é para o mês de março, como eu falei, ainda vai ressoar lá na frente, tá? E fica até o final, tenha paciência, nem sempre que é para você estar no início da leitura, eu vou desenvolvendo, vou pedindo abertura aqui através dos outros decks. E é isso, Capricórnio, vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Fecha seus olhos aí um pouquinho, respira fundo, vamos desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui o meu mestre, meu guia, meu mentor, meu anjo. Eu não jogo sozinha, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Capricórnio. Agradeço por você confiar no meu trabalho mais uma vez. Chamo seus guias, chamo seus mentores, seus ancestrais, todos os seres de luz que trabalham com você, nascem em outras dimensões, que tragam respostas, aconselhamentos, orientações naquilo que é mais importante para você nesse momento. E vamos lá, Capricórnio de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, março de 2024. Sejam bem claros, por favor. O que vocês querem falar para esse capricorniano, essa capricorniana? Um 8 de espadas. Uma rainha de espadas. Gostei. E a temperança. No fundo do deck nós temos o cavaleiro de paus, 7 de espadas, enfim. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui para vocês. O arcano maior do seu jogo, que está aqui no centro da mesa por enquanto, é a temperança. É uma carta de Sagitário, fala de um período de cura. Pode ser que você esteja ali na transição entre Sagitário e Capricórnio, eles estão me falando sobre isso, e você puxa um pouquinho dessa energia. Eu falei que gostei aqui quando apareceu a Rainha de Espadas, porque ela tá cortando, é a sua energia nesse momento, tá? Eu tô indo do final para o começo, né? Organização zero aqui. Mas enfim, é porque eles estão me falando, me ensinando aqui, trabalhando na minha intuição dessa forma. A carta que tá aqui no começo é o 8 de Espadas, é uma carta super desafiadora, fala de você preso, presa numa situação, é uma prisão da sua própria mente. A gente vai explorar bastante essa carta, ela apareceu bastante nas leituras de 2023, ainda apareceu um pouquinho no início de 2024. Tem alguma coisa que você está deixando para trás, alguma situação que te aprisiona, que te limita, que te angustia e que está ficando para trás porque essa carta está um pouco na posição de passado, tá? Eu gostei da Rainha de Espadas porque ela vem exatamente para cortar com essa situação. Pode ser uma figura externa a você, a Rainha de Espadas representa o elemento ar, né? Então a gente está falando de Libra, Aquário e Gêmeos. Você pode ter forte no mapa ou
né? Enfim, tá convivendo com uma pessoa que tem esse signo. Se não for o signo, eu sempre falo pra gente com calma nessa questão dos signos, eu trago sempre aqui como uma forma de te orientar, talvez para servir de confirmação, alguma coisa do tipo. Se não estamos falando de signo, estamos falando do elemento ar, estamos falando da mente, do racional. Essa situação que te aprisionava, ela aprisionava também no nível do mental. O 8 de espadas é uma prisão criada pela mente. Não estou falando que não existiu uma situação que te aprisionou. Com certeza existiu, mas talvez o fato de você se manter ou alguém te manter nessa situação veio muito da sua mente, uma limitação mental, tá? E a rainha de espadas é exatamente esse ser muito racional, estratégico, frio. Eu gosto da frieza. Tem situações que a gente só consegue cortar, finalizar, decidir se a gente for para esse aspecto mais racional, mais mental, mais prático da rainha de espadas. E ela faz esse corte, tá? Eu sempre gosto de falar que a rainha de espadas, se você quiser dar um print aí, ela tem o restinho de uma corrente em uma das mãos, na outra ela segura a espada. Essa correntezinha era exatamente o que te aprisionava aqui, tá? Ela corta, ela pega essa espada, que é a espada da razão, da verdade, da decisão, e ela corta esse vínculo, essa coisa que te prendia nessa situação aqui anterior. E ela aponta o caminho é de cura, o caminho é de equilíbrio, o caminho é de calmaria. A temperança fala de tudo isso, é exatamente o que significa a palavra temperança, né? Você vê que esse anjo poderoso, esse arcanjo aqui, para algumas pessoas, alguns estudiosos, é o arcanjo Uriel, para outros é o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel. É a chama, é o fogo. Ele tem um triângulo aqui no centro do peito que representa o elemento fogo e ele faz essa alquimia, é um grande alquimista, tá um pouco na energia de futuro. Se você ainda tá nessa situação que te prende, sabe, em que você não vê saída, perceba aqui que essa figura que está no centro das espadas, aqui no centro da carta, ela tem uma venda nos olhos e ela está presa de alguma forma. Mas essas amarras, essas cordas, esses panos que prendem essa pessoa, eles são frouxos. Ela só não consegue ver caminho porque ela está com uma venda nos olhos. Então, talvez, se você ainda está nessa situação, a sua espiritualidade está te chamando para vibrar nesse momento na energia da Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, se for uma pessoa externa a você, pode ser uma figura da área do direito, advogado, juiz, um consultor, alguém que te ajude a fazer essa liberação aqui, tá? Talvez você, por estar com os olhos vendados e presa nessa situação, não conseguindo ver saída, não conseguindo ver as coisas como elas realmente são, talvez você precise de um olhar externo, de um olhar extremamente racional, prático, desapegado, sabe, que vai conseguir te apontar caminhos aqui através da sua própria mente. Eu sempre falo que é muito difícil tomar decisões, fazer alguma coisa quando a gente está no nível do 8 de espadas. Exatamente por isso, tá tudo fechado, eu não consigo ver caminho, eu não consigo usar a minha própria mente como uma ferramenta, como um instrumento de liberação, de abertura, de entendimento. Por isso que a Rainha de Espadas pode ser uma figura externa a você, tá? Ela pode simbolizar, como eu falei, pessoas da área do direito, pode simbolizar uma mulher mais madura. Eu falo que é rainha porque é energia, mas não necessariamente homem e mulher, tá? Não é gênero. Mas que tem essa coisa de apontar um caminho, muito prática. Ok, vem cá, já que você não está conseguindo sair dessa situação, eu vou te guiar. Eles me mostraram essa coisa de guiar. Segura aqui na minha mão que eu te guio. A Rainha de Espadas pode ser uma energia que surge dentro de você. O ideal é que seja você mesmo, que consiga tirar essa venda, olhar em torno e chegar a essa conclusão. Peraí, essa prisão aqui, na verdade é criada, é uma criação da minha mente. Eu sempre falo que o 8 de Espadas, ele é cíclico, né? Pode ser que você esteja lidando aqui com uma situação na qual você se limita, se aprisiona por causa de padrões ancestrais, de crenças limitantes, de opiniões, falatório na sua mente, você não consegue agir. É uma carta que paralisa. Mas tudo isso, muito positivo, porque tá ficando para trás, tá? Como eu ia falando, se você ainda tá nessa situação, ainda não consegue ver caminho, tá com os olhos vendados, tá angustiada, essa carta fala de angústia, fala de culpa, fala de todos esses sentimentos que brotam a partir de um mental que está muito confuso. Eles estão falando que o caminho é o caminho da razão. Talvez não seja o momento agora de acessar o emocional, tomar uma decisão pautada no coração, no emocional. É para ser bastante racional e, se possível, pedir ajuda para essa figura aqui, que é mais prática, que não tem um envolvimento. Quem está dentro da situação também está com os olhos vendados, não consegue encontrar saída. Quem está de fora pode apontar caminhos.
E mais uma vez eu falo, o caminho que a Rainha de Espadas aponta é um caminho de cura. Pode ser que lá na frente, aí sim, você acesse novamente esse emocional que você precisou virar as costas, talvez, e aí você acesse para curar, tá? Eles estão me falando que se é uma situação especificamente de um relacionamento, de uma relação, né, específica no passado, da qual você se libertou e que nesse momento você está racionalizando, talvez dando até um tempo, esfriando um pouco as coisas, talvez não teve uma ruptura, mas precisa ter um entendimento, precisa ter um afastamento, existe sim uma possibilidade de cura para essa dinâmica, tá? Se você não quer reconciliação com o ex, se essa situação que te prendeu aqui foi muito tóxica, foi abusiva, então segue seu rumo, se cura, cura internamente, faz essa alquimia interior. Mas se você tem expectativa de que isso volte corrigido, harmonizado, curado, enfim, existe essa possibilidade, tá? Para quem quer reconciliação aqui, existe uma possibilidade grande. Mas vai ter que melhorar essa comunicação, tá? Vai ter que conversar a respeito dessa verdade aqui. Eu sempre falo que a Rainha de Espadas, ela me lembra aquela passagem bíblica: conhecereis a verdade vos libertará. Tem alguma verdade que você acessou aqui, talvez você tomou consciência de que essa situação te aprisionava, te limitava de alguma forma, e não tem como, eu sempre falo, não tem como desver, né? Uma vez que você viu, uma vez que você teve essa revelação, que você acessou essa verdade aqui, não tem como voltar atrás e fingir que não viu. Então precisamos conversar sobre isso. Tem um elefante branco aqui na sala, a gente precisa olhar para ele e conversar a respeito, tá? A única possibilidade aqui que eles me falam de uma reconciliação, de uma cura para essa relação específica, pode ser amorosa, pode ser de trabalho, enfim, seria conversar. Tomar uma decisão, comunicar. O cavaleiro então, para algumas pessoas que eu vi essa questão de você estava preso numa dinâmica aqui que não era muito saudável, que te limitava muito, podia ter algum tipo de manipulação, pegava muito no seu mental, e você não quer mais essa situação. Eu sinto que a maioria não quer. Essa cura aqui é uma cura interna, não é uma cura da relação. Eu entendo por quê, porque aqui no fundo do deck eles me mostram duas cartas que são desafiadoras e esse passado pode estar voltando, tá? Se você não quer isso, trabalha com essa energia interior, faz essa cura, acelera seus processos, conversa a respeito. Talvez a Rainha de Espadas aqui não simbolize apenas uma pessoa da área do direito que vai te ajudar com questões práticas, mas pode ser uma terapeuta, alguém que te ajuda nesse momento a criar estratégias de libertação, estratégias para você enxergar essa situação com muita clareza, com muita racionalidade e não voltar mais para isso, porque pode ser que essa figura, se é um relacionamento especificamente, um relacionamento amoroso, pode ser que essa pessoa volte, tá? Que ela fique investindo ainda em você. Eu tô vendo tudo isso na carta do 6 de Copas, que fala do retorno de um passado. E tô vendo essa dinâmica aqui que não é muito saudável, do Cavaleiro de Paus com o 7 de Espadas. Pode ser que essa pessoa fique indo e vindo da sua vida e que ela não te liberte. Por mais que você tenha feito esse movimento gigantesco aqui, usando o seu mental, usando essa mente clara, lúcida, decidindo e sustentando isso, pode ser que esse Cavaleiro de Paus, a gente chama o Cavaleiro de Paus no tarô de fogo de palha, né? Ele chega, ele queima muito rápido, tem muita intensidade, mas rapidamente essa pessoa sai novamente. E o 7 de Espadas é uma carta que fala de coisas feitas às escondidas, de traição, de trapaça, de estratégias que não são lá muito honestas. Então pode ser que essa pessoa volte, se é uma pessoa específica ou um padrão de pessoas, eu não sei, veja aí na sua energia, que eles estão me falando no 8, lembra que eu falei que o 8 tem uma coisa repetitiva, uma coisa cíclica? Você nunca sai dessa dinâmica, você termina de cortar uma que foi muito difícil, que foi muito desafiadora, você precisou ser muito racional para cortar, tá caminhando aqui pro seu processo de cura e volta a alguém muito parecido. Vem alguém, ou alguém do passado, que volta mesmo, ou alguém novo, mas dentro do mesmo padrão. E o padrão é esse, uma pessoa que não fica, que talvez rouba muita energia sua, cria muita expectativa, talvez cria uma estratégia aqui, mas é tudo muito pautado no desejo, na paixão, no fogo que não se assenta, lembra? No fogo de palha. Cuidado com isso, tá? Se você está lidando com um padrão, como eu falei, você sai de uma relação, cura, faz todo esse trabalho, esse corte, mais à frente você manifesta, porque é a gente que manifesta, tá? Acredite. Mais à frente você manifesta uma dinâmica que é muito parecida, tá na hora de você quebrar com esse padrão kármico, com esse ciclo repetitivo, para não atrair mais esse tipo de pessoa, que vem muito movido na paixão, no desejo. Eles estão me falando que pode ser alguém de fogo,
se é alguém específico ou várias pessoas, tem muita energia de fogo. A gente pode estar falando dos signos todos, né, de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que já tinha saído aqui, ou porque é essa dinâmica mesmo, que vem muito pautada no fogo, na paixão, no desejo, na vontade, mas que não se assenta. Tá precisando assentar. Se é uma pessoa específica na sua energia, se você já tá aqui nessa dinâmica há bastante tempo, eles me dizem que para algumas pessoas há 8 anos, 14 anos, tem uma coisa de vai e vem durante muito tempo e você teve bastante paciência aqui, né, nessa dinâmica toda, eles estão falando que tá na hora de você tomar uma decisão, tá? É você que escolhe se você vai continuar dentro desse ciclo repetitivo, infinito, que não se estabiliza. Eu acabei de pensar numa coisa aqui. Os elementos que faltam na minha mesa, eles dizem muito sobre o jogo. Então eu tenho aqui espadas e eu tenho fogo, mas eu não tenho copas e eu não tenho ouros. As copas simbolizam essa parte do emocional, do sentimento. Talvez não se acesse aqui um emocional mais, tem uma dificuldade para falar sobre amor, sobre sentimento. Talvez o sentimento já saiu daqui mesmo, dessa relação, e o que mantém é mais uma dinâmica de aprisionamento mental, que é essa dinâmica do 8 de espadas, ou do fogo, da paixão, do vai e vem. Esse tipo de dinâmica acaba criando um vício, sabe? Eles estão me falando como se fosse uma relação viciada. E faltam as cartas de ouros, né? Ouros fala de estabilizar, fala de construir algo sólido, algo que permanece, que fica. Então veja aí o que está acontecendo nessa relação ou nessas relações. Por que tem esse padrão kármico repetitivo de coisas que não se estabilizam? Não te passa segurança, entendeu? Tem uma coisa de uma insegurança aqui. Talvez seja isso que te angustia tanto. Se tem manipulação aqui, e você sabe, está numa posição de passado, essa manipulação é feita muito através do seu mental, tá? Talvez a estratégia desse cavaleiro de paus para ficar entrando e saindo da sua vida, lembrando que o cavaleiro de paus é energia, não é gênero, pode ser um homem, uma mulher, enfim. A estratégia é pegar no seu mental. Talvez trabalhar com alguma coisa relacionada à culpa. Não sei o que é isso aqui não, mas eu sei que não é fácil de sair, tá? Por isso que eles estão pedindo para você ser bem racional. O que mais? Vamos falar aqui para Capricórnio, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Abre um pouquinho mais essa leitura. O que esse 8 de espadas está fazendo aqui? Os amantes, uma carta de Gêmeos. Agora apareceu a cartinha de ouros, mas é no nível pajem. É bem inicial. Parece que quando vocês começam finalmente a escolher a relação e construir algo estável, é tudo muito pequenininho, é tudo muito frágil, sabe? Não estabiliza mesmo. E o karma, tô falando sobre essa questão de repetir ciclos, né? Eu sempre falo que o karma, ele às vezes é uma repetição pra gente aprender alguma coisa. Não é um castigo, eu não vejo o karma como um castigo, como uma punição. Eu vejo como um grande aprendizado, uma oportunidade de aprender dentro de uma dinâmica que às vezes se repete. Por isso que eu tô vendo isso pra você, tá? Talvez seja esse o seu caso. Eu sinto que para um grupo específico é isso. Ou você repete com a mesma pessoa, ou você repete um padrão, uma dinâmica com pessoas diferentes. Tem uma energia kármica, que é a carta do julgamento, é o penúltimo dos arcanos maiores. Eles estão querendo que você entenda isso, tá? Eu sempre falo que boa parte da liberação kármica, esse ato de quebrar, de romper um ciclo kármico ou um padrão repetitivo, vem desse racional mesmo, dessa tomada de consciência, dessa lucidez. É boa parte do caminho. Aqui você meio que já resolve 80% do problema, porque você não fica mais preso, cega aqui nessa situação. Eu tiro essa venda e olho. Ok, talvez eu ainda vou repetir um pouco esse padrão, talvez eu vou errar. Tá? Tomar consciência não significa que você nunca mais vai cair aqui. Só que você cai agora de uma forma lúcida. Você entende o que está acontecendo, é isso que eles estão te chamando, tá? Por isso que tem essa coisa da mente muito clara, muito lúcida, no centro do jogo aqui com a Rainha de Espadas. Outra coisa que eles estão falando, como o Pajem de Pentáculos está embaixo da Rainha de Espadas, eles estão falando para você fazer uma escolha pelo que é concreto, pelo que é sólido. É a sua energia, né, Capricórnio? Energia de terra, de algo estável. Eu quero pisar num terreno estável. Eu quero saber exatamente onde eu estou investindo a minha energia. E eles estão falando para você escolher ficar dentro do seu elemento, ficar dentro da sua energia, escolher algo que estabilize, algo que se cure. Essa Rainha de Espadas aponta para a temperança, e eu sempre falo que a temperança é o lado trabalhado, é o lado B do louco. São duas cartas de Sagitário, só que aqui é quando o Sagitário, a energia do fogo se assenta.
e estabiliza. Continuo desejando, continuo tendo vontade, mas agora num nível menos arriscado, menos inconsequente, menos imprudente, com uma questão aqui de autorresponsabilidade afetiva. Agora eu tenho cuidado, eu tenho zelo, eu não vou entrar mais nesse tipo de dinâmica. Se eu entrar, rapidamente eu vou conseguir fazer o corte, porque eu já entendi como funciona. Se é em relação ao Cavaleiro de Paus, eles estão pedindo para você um afastamento mesmo, tá? Talvez aqui não tenha mais o que insistir, virou um ciclo muito viciado, muito kármico. A coisa não cresce, não avança, fica ali numa repetição, talvez porque o outro lado não esteja disposto a se trabalhar, mudar, se transformar, construir algo mais estável, como eu falei, tá? O Cavaleiro de Paus dificilmente estabiliza, gente. Ele é fogo, ele é a energia do fogo que tá aí na luta. Joga fogo aqui, joga fogo ali, pode ser uma pessoa que tenha muitas dinâmicas, muitos contatos, entendeu? Porque fala dessa coisa da traição, de estar aqui, estar ali, não é lá uma pessoa muito honesta, uma energia muito honesta não, tá? Não tem essa franqueza, essa abertura aqui que você tem, eu sinto que não. A carta que abre aqui é os amantes a gente pode estar falando sobre essa questão mesmo, confirmando no sentido muito literal a questão da traição, então pode ser que você... Eles estão me falando aqui uma coisa de você intuir. Talvez você está numa dinâmica muito adoecida, ou acabou de sair dela, ou já saiu até há bastante tempo, que tinha uma manipulação em relação à sua intuição. Você sentia que tinha alguma coisa aqui nessa relação, ou sente. Será que essa pessoa tem alguém? Essa pessoa me traz? Será que essa pessoa fica comigo e com outras pessoas? Enfim. E tem uma coisa aqui de manipular no seu mental, no sentido de fazer você pensar que está ficando louca, sabe? Isso é gaslighting, tá? O nome disso é gaslighting, é um tipo de manipulação de estratégia narcisista. Eu não sei se você está lidando com uma pessoa, abertamente eles não me falam sobre isso, talvez essa pessoa já tenha até saído mesmo da sua energia, mas pode ser que você tenha sido manipulado aqui durante um tempo. Você sentia, intuía, tinha alguma coisa aqui que te falava, mas essa pessoa jogava pra cima de você e falava, não, você tá ficando louca, isso é tudo criação da sua cabeça, não existe isso. Mas eles estão confirmando, tá? Não é só criação da sua cabeça, não. Tem alguma coisa aqui mesmo. E eu tô sentindo isso nessa configuração ali do Cavaleiro de Paus com 7 de espadas com a carta dos amantes. A carta dos amantes também fala de escolha. Eu vou ficar com essa opção aqui para a maioria de vocês. Fala de uma escolha. Nesse momento eu sou confrontada com 2 caminhos. Eu preciso decidir alguma coisa e eles estão jogando isso para cima de você, tá? Faça suas escolhas. Você não tá presa nessa situação de fato. Você não é vítima disso aqui. Você tem uma mobilidade. Lembra? É só você tirar a venda dos olhos, olhar o caminho à sua frente e se deixar levar, se deixar guiar pela questão do prático, do racional. Escolha. Carta dos amantes é uma carta de Gêmeos e fala sobre isso, tá? Aqui no fundo do deck tem uma carta que eu gosto muito, que é o 8 de copas. O 8 de copas fala de um afastamento emocional. Talvez não uma ruptura. Eu sempre falo que o 8 de copas ele abre um espaço aqui para você... Você tem o 8 de espadas e o 8 de copas. Talvez o caminho aqui a seguir, né, para sair dessa situação que te aprisiona é um afastamento emocional. Esse afastamento emocional ele já pode ter acontecido, talvez você está numa dinâmica aqui que é muito material, muito concreta, muito mental, mas emocionalmente você já resolveu, seu coração já saiu daqui, não tem mais sentimento. Da parte da outra pessoa eu acho que nunca teve, desculpa falar isso, da sua parte parece que você está começando a lidar com isso. O 8 de copas sempre fala de uma jornada de autoconhecimento, de amor próprio. Eu vou sair ali, eu vou me retirar de toda essa situação. No primeiro momento faço o corte extremamente racional, prático, como eu já falei aqui várias vezes, mas depois eu vou fazer um mergulho aqui nas minhas próprias emoções, entender o que é que me traz sempre pessoas do mesmo tipo, dinâmicas muito parecidas. Por que eu tenho um padrão aqui? Eu acho muito importante, tá? Você fazer esse processo aqui de autoconhecimento, de jornada interior, para entender por que você sempre volta para cá. Talvez você precise fazer isso, eu sempre aconselho, com o suporte de uma terapia de qualquer tipo, tá? Pode ser uma terapia da psicologia tradicional, da psicologia moderna, uma psicanálise ou uma terapia espiritual, qualquer coisa que te coloque de frente para essa situação.
O 8 de espadas aqui pode falar de uma negação. Pode ser que durante muito tempo você esteve preso, presa nessa dinâmica específica com uma pessoa ou com várias pessoas numa dinâmica muito parecida, porque tinha uma coisa de não querer ver. Eu não quero lidar com isso, eu não quero confrontar essa verdade. Ou então só a falta de consciência mesmo, não sabia. Eu não sabia, Márcia, que eu estava num ciclo repetitivo. Mas agora que você falou, olhando lá para trás, eu lembro do fulano, do ciclano, não sei quem, e é tudo muito parecido. Por quê? O erro tá em mim? Cuidado com isso, tá? Eu jogo para muitas mulheres que falam sobre essa questão de ter o dedo podre, eu escolho muito mal, é um karma familiar, é uma coisa ancestral, vai com calma, não puxa para si. Gente, desculpa pelo barulho, tem uma vizinha fazendo barulho aqui. É muito difícil, aqui é uma interferência, eu tenho que ficar muito concentrada para conseguir trazer a mensagem. Capricórnio tem isso, né? Muitas leituras de vocês têm essa interferência exterior, esse barulho. Talvez por isso que eles estão pedindo para você se retirar. Tem uma coisa aqui de retiro, de você se recolher. Recolher sua energia, voltar agora para você e falar, eu não quero mais. Eu sempre falo que o karma, ele existe, tá? Não vou falar que não existe karma, que não existe ciclo repetitivo, que às vezes a gente não fica numa repetição sem fim ali, num looping infinito. Existe sim. Mas lembra que tem uma intenção espiritual por trás disso. De trazer um entendimento, uma luz, uma clareza mental para você. E é isso que eles estão querendo que você faça nesse movimento de se afastar. Mesmo que você não rompa definitivamente, então se você está numa dinâmica específica com alguém que tem essa energia do Cavaleiro de Paus, mas você ainda não se sente preparada para fazer uma ruptura definitiva, pelo menos um afastamento emocional. Lembra da coisa da visão panorâmica da Rainha de Espadas, dessa visão desapegada, distanciada emocionalmente? Talvez seja o caso aqui de dar um tempo mesmo, tá? Essas duas cartas podem falar sobre isso. Eu me afasto aqui por um tempo, crio uma distância emocional, me recolho todo esse meu emocional que durante muito tempo eu entreguei aqui, e eu sei que você entregou, tá? O 8 de Copas sempre me fala de alguém que se doou demais, só que não tem equilíbrio, não tem uma reciprocidade aqui. Eu sei que a reciprocidade matematicamente linear não existe. Sempre vai ter na relação alguém que investe mais num sentido, outro investe em outro, enfim. Eu tô tentando ser tô pisando em ovos aqui, pra você entender. Não tô falando que você precisa cortar e radicalizar porque essa pessoa é muito diferente de você. Você só precisa saber o que você espera de uma relação, Capricórnio. O que você quer? Sabe, aquela coisa de ser bem virginiana, às vezes, botar o pé no chão, fazer uma lista e racionalizar mesmo. O que eu espero de uma relação? O que eu espero do amor? O que eu espero de uma dinâmica? Essa pessoa tem chance, tem possibilidade de corresponder a isso que eu quero? Ou se está dentro de um padrão, por que eu estou repetindo esse padrão? Eu quero uma coisa, mas eu manifesto outra totalmente diferente. Tem alguma coisa aqui que me sabota? Tem alguma autossabotagem aqui? Como eu falei, é a gente que manifesta esse tipo de relação. Por que você está manifestando? Vai estudar sobre tudo isso na terapia. Eu sempre falo que é muito importante nessa jornada de autoconhecimento do 8 de Copas, você dar nome para todas essas espadas que te prendem. Vai fazer uma terapia poderosa e entender por que eu estou aqui, o que é isso que me aprisiona, por que eu sempre volto para esse lugar. Talvez você precisa fazer uma liberação aqui mesmo. Se você fez um pacto, que às vezes a gente faz, sabe, acordos, pactos de não merecimento, de ficar sempre se sabotando, atraindo pessoas que não vão te dar aquilo que você precisa, que você quer e que você dá também para o outro. Entenda isso. Se for preciso, faça uma jornada espiritual mesmo para ter lucidez, clareza. Lembra que eu falei que a Rainha de Espadas é isso? Talvez seja alguém que vai te mostrar, tá? Eu acho que dificilmente vai ser alguém com quem você tem uma relação afetiva, essa Rainha de Espadas. Eu acho que é alguém mais distanciado mesmo, alguém que tem uma visão mais fria, mais estratégica sobre a situação toda e vai te apontar caminhos. Talvez vai te ajudar a dar nome. O que me mantém aqui é um sentimento de culpa. O que me mantém aqui é uma sabotagem no sentido de não merecimento. O que me mantém aqui talvez é alguma coisa lá da minha infância, uma falta de validação de uma figura masculina e que eu reproduzo de alguma forma nas minhas relações quando adulta, sabe? Tô dando exemplos, eu não tô falando que é o seu caso. Você vai entender isso aqui no seu processo de autoconhecimento, de afastamento dessa situação no primeiro momento e de aprofundamento nas suas próprias emoções, tá? O 8 de Copas, embaixo dele tem uma carta maravilhosa que é o 6 de Paus, que fala de uma vitória, de um sucesso. Você vai conseguir, tá? É uma jornada linda,
a jornada do 8 de copas. E solitária, tá? Você precisa primeiro entender esse amor no sentido de auto-amor. Eu tenho que me afirmar, eu tenho que me conhecer esses padrões para não repetir mais. Lidar muito bem com essa sabotagem dentro de mim, para quando ela vier novamente, opa, tô entendendo, eu tô no comando, eu tô lúcido aqui. Para que ela não aconteça mais, tá? Tem uma coisa kármica aqui mesmo. Se você já sabe dessa situação, então força aí com a sua espiritualidade. Lembra que você tem um anjo aqui, um arcanjo poderoso, vindo trabalhar com essa questão kármica. São 2 arcanos... Barulho sempre, né? 2 arcanos maiores poderosos, então tem uma cura acontecendo aqui em relação a esse padrão, tá? Como tem 3 figuras femininas aqui, pode ser um padrão familiar, sim. Uma história que se repete na sua família, tataravó, bisavó, avó, mãe, eu. Rompe com isso, encerra com esse negócio, fala, olha, se até hoje esse karma se reproduziu e chegou em mim, eu vou romper com isso para as gerações futuras, a partir de mim, não precisarem vivenciar isso aqui. E esse vivenciar pode ser, sim, dinâmicas de pessoas que não ficam, que não te escolhem, que não constroem algo estável, seguro, e você precisa disso. Todos nós precisamos, né? Capricórnio, você estava fazendo sentido aqui, mas eu não fui na sua questão específica, não tem como, a leitura é muito geral, é para muita gente, mas você queria ir lá perguntar especificamente da sua questão, me chama para uma leitura particular. Tem meu contato na descrição do vídeo, no primeiro comentário é fixado. Lá a gente vai abrir a sua energia específica, sem essa influência geral, e entender o que está acontecendo aqui. Talvez eu possa te ajudar nessa questão do 8 de espadas, né? Nesse padrão aqui que pode ser ancestral, familiar, kármico, enfim. Tem também a sua playlist, né? A playlist de Capricórnio está cheia de leituras atemporais sobre amor. Pode ser que lá você também receba alguma informação, alguma orientação. Tem a leitura sobre amor com as energias de 2024, uma leitura super geral. Vai lá dar uma olhada também, tá? Vou puxar aqui uma última cartinha para vocês, uma última orientação com o oráculo Anjos e Ancestrais, que eu amo. O que vocês têm para falar para Capricórnio? Uma última mensagem, por favor. Adoro o espírito vulpino e o druida. Mantenha a cabeça no lugar, viu? É para você usar o seu racional mesmo, tá? Mantenha a cabeça no lugar, seja frio, seja fria. E na hora que for tomar uma decisão, fazer alguma coisa, seja bastante cauteloso. A carta da temperança fala sobre essa questão da cautela, da moderação. Mas a carta principal que aparece aqui, essa raposinha vermelha que eu amo, é o espírito vulpino e diz assim: confie nos seus talentos em tempos de mudança. É um ser extremamente adaptável. Eu sempre falo que a raposinha vermelha, ela vive no deserto, ela vive na neve, ela vive num centro urbano, ela se adapta. E é isso que eles estão pedindo para você, tá? Trabalha com esses dons, com esses talentos para se adaptar às mais diversas situações que vão se abrir para você nesse momento. Talvez fazendo esse corte com esse passado, confiando em si mesmo, confiando nesses talentos e aceitando essa mudança. Capricórnio, eu amei sua leitura. Você gostou? Se você gostou, dá um like agora para apoiar o meu trabalho. Gratidão por ter ficado até o final. Eu sei que é longo, passamos aqui dos 30 minutos. Comenta, compartilha, curte esse vídeo agora para apoiar aqui o meu trabalho, já falei. E a gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um excelente mês de março para você. Feliz 2024. Beijo. Tchau, tchau.